Olá, galerinha do nono ano, vamos lá para a nossa revisão de história. Então, para a gente entender todo um contexto de governos totalitários, a gente tem que entender o que aconteceu lá no finzinho da Segunda Guerra Mundial, que foi a assinatura do Tratado de Versalhes. Eu não sei se vocês lembram, mas o Tratado de Versalhes foi um acordo feito entre as potências aliadas que repartiram todas as conquistas, tudo aquilo que pertencia antes à Alemanha. E essa repartição ela ocorreu de tal forma que foram criadas agora 4 zonas de ocupação: a francesa, a britânica, a americana e a soviética. E a Alemanha ficou fora de tudo isso. Então os alemães eles passam a não aceitar essa decisão da Segunda Guerra Mundial e continuam se arquitetando para tentar derrubar esse Tratado de Versalhes. E é dentro desse contexto que a gente vai conhecer então os governos totalitários que vão surgir na Europa, principalmente na Alemanha e na Itália. O governo totalitário chamado de nazismo, que ocorre dentro da Alemanha, ele vai ser bem marcado pelo culto a uma raça superior. Os alemães, eles acreditam ser uma raça superior às demais e aí eles fazem todo tipo de atrocidade em cima dessa teoria, em cima dessa fala. E aí as características dos governos totalitários, a gente já viu numa aula passada, elas se assemelham. E uma grande curiosidade é que todos os governos totalitários, eles começaram com apoio popular, com apoio do povo. O líder, ele era como se fosse uma salvação da pátria. O fascismo ele vai surgir em 1920 e ele vai até 1940 na Europa, principalmente na Itália, e ele passa a ser um sistema político, econômico e social que cada vez mais está ganhando força, e ele trabalha em cima das características do nacionalismo, do totalitarismo e do militarismo. Então eles colocam na cabeça das pessoas o amor à pátria, matar ou morrer pelo seu país, aquele governo totalitário que vai impor as regras e as leis, e um militarismo bem organizado. Então, são as características do fascismo. E existe ainda uma terceira vertente que a gente pode chamar de nazi-fascista, que é uma mistura do nazismo com o fascismo. Esse nazifascismo ele é uma doutrina baseada principalmente no nacionalismo, no totalitarismo, e ele possui uma política intervencionista buscando cada vez mais a estabilidade do Estado. Então a preocupação com a população aqui é zero. Então essas são as características desse nazifascismo. E aí a gente vem para o Brasil. O Brasil ele não teve um governo totalitário. O Brasil ele teve um governo autoritário, mas que era apaixonado pelo nazismo da Alemanha. E o presidente do Brasil, que tinha essa paixão pelos alemães, é Getúlio Vargas. Como a gente viu numa aula anterior, ele se assemelhava muito ao nazismo, suas paixões políticas, porém, na Segunda Guerra Mundial, ele teve que lutar contra a Alemanha, porque ele dependia dos Estados Unidos da América. Getúlio Vargas, ele vai ficar no poder durante 15 anos. Ele vai ter momentos democráticos, ele vai ter momentos antidemocráticos. Ele vai ter momento que ele vai ser considerado pai dos pobres, pelas leis trabalhistas e tal. E ele vai ter um momento em que ele vai ser considerado um Hitler brasileiro, pela perseguição e tortura aos seus opositores políticos. Então, o período em que Getúlio Vargas fica no poder, esses 15 anos, é dividido em 3 fases diferentes. As fases em que Getúlio está no poder é o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Esse último, ele vai ser um governo ditatorial, aonde vai ter o Plano Cohen, que Getúlio Vargas diz que os comunistas, é o alerta vermelho, que os comunistas estão vindo para tomar o poder e tal, e com isso ele consegue fazer aquele regaço todo e comandar com o braço, com o punho ditatorial. Então, é uma fase muito importante também dentro da história do nosso país. E uma das práticas que Getúlio Vargas tinha muito era nos interventores nos estados. Ele nomeava interventores em cada estado brasileiro e esses interventores fariam tudo aquilo que ele queria, o que ele pedia, o que ele instaurava dentro do país. Então, isso significa uma medida que tem um único objetivo, que era centralizar cada vez mais o poder nos estados brasileiros. Então, cada vez mais ele teria esse controle desse poder no Brasil, com essa centralização através desses interventores. Para vocês terem uma ideia, como ele era apaixonado pela Alemanha, ele criou o DIP. O DIP ele
controlava a imprensa brasileira. Então, Getúlio Vargas ele instaura o DIP no Brasil e ele passa a ter programas de rádios diário. Ele utiliza o rádio como um instrumento de comunicação para a sociedade brasileira, mas também o rádio ele passa a ser um instrumento de controle de todas as mídias da época. Então ele vai criar em 1939 esse Departamento de Imprensa e Propaganda, que na realidade é uma forma de censurar as demais vertentes da mídia, vamos dizer assim. Ele passa a ter o controle geral e ele passa a fazer propaganda do seu governo através da rádio. E a grande maioria da população na época só tinha um rádio para ouvir, né? Então, o pai dos pobres, Getúlio passa a ser idolatrado por toda a nação brasileira praticamente, porque a imprensa ela sofria censura e a única imprensa que era liberada era a rádio, e lá só elogiava o presidente. Então, a população não tinha noção do que estava acontecendo de fato. E aí, dentro desse período de governo da Quarta República, como a gente fala, nós tivemos vários presidentes, como a gente viu na aula passada. Alguns eram taxados como loucos, como Jânio Quadros, que se aproximou muito da União Soviética, e isso causou um certo desconforto para políticos brasileiros e também para os Estados Unidos. Nós tivemos, então, uma situação bem icônica dentro do país, vamos dizer assim, onde o presidente ele é tirado como louco, que escuta vozes e forças ocultas, e aí eles utilizam esse motivo para tentar desmoralizá-lo perante a nação. E o interessante de Jânio Quadros é que ele tinha aquela tese de autodeterminação dos povos do Brasil. Então, ele, de certa forma, ele estava mais próximo da população do que da elite, e isso incomodou. Então, a aproximação dele à União Soviética e essa autodeterminação, essa tese que ele utilizava, eram grandes incômodos para os redutos políticos do país da época. No governo de Dutra foi lançado um plano SALT de desenvolvimento do país. A base desse governo foi voltada nesse desenvolvimento, então foi um governo mais calmo em relação a escândalos ou a perseguições. O que a gente consegue destacar aqui é o plano SALT apenas. Muito que se pregava no Brasil nessa Quarta República era baseada na Constituição de 46, que ela era chamada da Constituição Liberal, só que lá no papel tinha uma coisa e na realidade a prática era bem outra. Então muitas coisas que aconteciam no país iam de contrário ao que estava na Constituição de 1946. Então eram motivos também de conflitos entre partidos políticos, entre grupos políticos. Então, é esse o contexto que vai de 1945 a 1954, ou 64, perdão, no nosso país. Então, esse período da Quarta República, ele é marcado entre a disputa entre a direita e a esquerda, como até hoje a gente escuta muito falar sobre isso, essa disputa, esse expressivo confronto entre a direita e a esquerda, a oposição entre militares e políticos, e aí aqui vai se destacar nesse período dois partidos políticos, que é a UDN e o PSD. Essas duas forças políticas no país, que é o PSD, Partido Social Democrático, e a UDN, que é a União Democrática Nacional, vai fazer todo esse contexto da Quarta República, esse troca-troca de presidentes, a oscilação da nossa democracia, e aí chega em 64, golpe militar, perdemos a democracia. Então, a gente vai ter a Quarta República ali, um período democrático conturbado que vai resultar num golpe militar, que é o golpe de 64, que a gente vai ver numa aula posterior. Então, aqui a gente fez um breve relato, uma breve síntese, um breve resumo do que vocês precisam estudar para a prova, capítulos 7, 8 e 9. Qualquer dúvida, podem me procurar nos plantões do WhatsApp. Galerinha, desculpa pelo meu cenário aqui, mas é o que eu tinha para hoje, tá bom?